Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula sobre multiculturalismo e a importância disso dentro das organizações. Eu gostaria que vocês aparecessem aqui no nosso bate-papo. Cadê o pessoal de Alto Longá, de Beneditinos, de Lagoa do Sítio, Miguel Leão, São José do Piauí, Sussuapara, gente? Eu sempre peço, hoje é a última aula do módulo e eu acho que eu peço isso desde a primeira aula, que é para que vocês apareçam, professores presenciais, para que vocês possam aparecer no nosso bate-papo, colocar o nome da escola, dizer quantos alunos tem, gente. É muito importante que eu saiba que vocês estão aqui, que eu tenha esse retorno de dizer, olha, professor, estamos aqui, estamos entendendo, está tudo certo. Então, se não tiver, se o professor, a professora presencial não estiver aí na sala, por algum motivo, então os alunos, por favor, apareçam aqui no nosso bate-papo, porque se está conectado é porque tem um kit do canal Educação na sala de aula. E se o professor presencial não está falando, é porque não deve estar aí dentro, né? Então, por favor, gente, os alunos, alguém que esteja aí, apareça aqui no nosso bate-papo, me diga aqui, professora Kelly, a professora presencial não pôde vir hoje, mas eu estou aqui. Então, fale aí comigo, tá certo? É muito importante. Eu sempre quero saber se vocês estão aqui, se vocês estão entendendo a aula. Eu me importo muito com isso, tá bom? Então, por favor, gente, apareçam, tá certo? Me mandem aí um hello. A gente está falando hoje, no dia 21 de setembro, sobre um assunto tão importante. Então, é muito importante que, de fato, vocês estejam aqui, participando dessa aula, tá bom? Ainda mais agora, na parte 2, que a gente também vai falar um pouco sobre essa cultura, o multiculturalismo aqui no Piauí, e depois vamos analisar isso de uma forma mais específica dentro das empresas, tá certo? Então, cadê o pessoal aí de Alto Longá? Apareçam aí no nosso chat, gente. Olha, então vamos lá para o multiculturalismo aqui no Piauí. O estado do Piauí ele é muito rico em manifestações culturais, né? As mais comuns que a gente conhece é o Bumba Meu Boi, é o cavalo Piancó, né? Que é aqui de Amarante, pertinho, né? No caso de mim, que estou aqui na cidade de Teresina, é a congada, o samba de cumbuca, o reizado, bandolins, as rabecas. Então, os festivais culturais ocorrem em todo o estado, né? A gente tem o Festival de Inverno de Pedro II. Eu acho que no próximo ano o festival vai voltar, né? Deu uma parada justamente por causa da pandemia da Covid-19, mas eu acredito que em 2023 vai estar de volta. Nós temos o Festival do Teatro Lusófono, que acabou de ocorrer também, acho que em agosto, aqui em Teresina. Também tem o Encontro Nacional de Folguedos, aqui também em Teresina, que difunde a cultura do Bumba Meu Boi. O Festival de Rabecas, de Bom Jesus do Piauí. Bom, sem dúvida o Brasil, ele é de fato um país multicultural, né? Porém, gente, diante de tudo que a gente acabou de discutir aqui, vocês podem estar pensando, então, como é que eu posso incluir a dimensão multicultural nos processos de gestão e governança? Como é que uma empresa, né, eu quero que você reflita justamente sobre isso aqui, como que uma empresa, ela vai ser multicultural? Então, vamos descobrir isso agora. Nós já aprendemos aqui as 5 dimensões da ética empresarial. Então, a gente discutiu sobre sustentabilidade. E hoje nós estamos falando sobre multicultura, mas a gente falou sobre aprendizado contínuo, inovação, governança corporativa. Vocês estão lembrados? Então, um aspecto relevante para o desenvolvimento das políticas éticas corporativas é o respeito e incentivo à multicultura, né? Uma empresa multicultural é uma entidade que incentiva, que desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais presentes na sociedade, né? Então, uma empresa multicultural, ela incentiva, ela desenvolve a diversidade dentro
de uma empresa. E uma empresa não multicultural é uma entidade que, embora ela contenha culturas diversificadas na equipe de trabalho, mantém uma gestão uniforme e excludente. E aí eu lembro, uma vez a gente analisou aqui um estudo de caso que era sobre uma pessoa, um profissional, em que ele tinha muita capacidade de poder crescer dentro da empresa, mas, né, lembra que eu trouxe aqui esse caso? Ele ia ter uma promoção para ele ser promovido para ir trabalhar em uma empresa na Alemanha. E aí, lá naquele estudo de caso, a gente viu que ele acabou não passando, né, porque levou em consideração que ele era muito extrovertido, que ele falava bastante, ele era muito comunicativo e que não, talvez seria um empecilho no trabalho que ele iria desenvolver em uma empresa em um outro país com uma cultura muito mais fechada. E aí, gente, entra também a ideia de que então não teve, de fato, um respeito aqui ao multiculturalismo, né? Então, a ideia de que tudo bem as pessoas, quando a gente está falando de cultura, é natural mesmo que a gente seja diferente, que a gente tenha formas de se expressar que sejam diferenciadas, mas não quer dizer... isso a gente não quer dizer que seja algo que vai ser negativo, né? Ou então que você tenha a sua cultura e que você deva se adequar à cultura daquela empresa. Não, porque aí não é diversidade, né? Se eu tiver que mudar a minha forma de ser para agradar ou para parecer que eu sou profissional ou para parecer que eu estou adaptado, então eu não estou, de fato, tendo a minha cultura, o meu modo de vida, a minha visão de mundo respeitado, ok? Bom, então lembram, né? Até falei, tá aqui. Lembro do estudo de caso que a gente fez aqui na aula de 5 dimensões da ética empresarial, em que o excelente profissional que não recebeu uma promoção numa empresa alemã, porque ele não possui, olha só, a afinidade cultural. Mas, gente, não tem como. Cada povo, cada cultura é diferente, né? Quando eu falar, então eu quero... que a minha empresa ela seja o máximo possível multicultural, mas eu só tenho, quando eu tenho um funcionário, um colaborador, que ele seja de uma outra nacionalidade, eu vou exigir que ele haja, que ele pense da mesma forma que eu, porque eu estou aqui dentro do país em que eu nasci. Não tem como, né, gente? Já é comprovado, né? Justamente a ideia de que quando a gente nasce dentro de um determinado local, a gente é muito impactado primeiramente por aquela cultura. Por mais que tu já viva dentro de um local com 15, 20, 30 anos, a tua cultura, a tua base ainda vai ser aquela do país onde tu nasceu. É claro que esse contexto ele muda muito quando você sai do seu país ainda criança, né? Isso é muito importante. Agora, se tu tiver sido socializado primeiramente no país que tu nasceu, tu vai continuar daquela forma. É a base da tua cultura. Então, imagina, se eu nasci aqui no Brasil, mas eu saio do Brasil com 1 ano de idade e vou viver lá no continente africano, aí vai ser muito diferente, porque eu não fui totalmente socializada. Eu não aprendi a falar português no Brasil, né? Então, aí é diferente. Agora, tu imagina, tu sair do teu país com 30 anos, né? E ir viver em uma outra região, e aí tu vai dizer o quê? Eu esqueci completamente a minha cultura. Aí é porque você quis esquecer, né? Não tem como, né, gente? Fica parecendo aquela galera aqui no Brasil, é brasileira, aí muda para um país que fala inglês, a pessoa passa 2 anos lá e volta com sotaque. Gente, não é possível. Não é possível que em 2 anos foi o suficiente para tu esquecer, para tu perder o teu sotaque, gente. Não, existem pessoas, né, que vivem há 30 anos nos Estados Unidos ou em qualquer outro país aqui na América, ou qualquer outro país não, né, que eu pensei na América, né, na América do Norte. Então, tu imagina, tu vai lá para o Canadá, aí tu vive lá há 10 anos, mas tu foi socializado no Brasil, né? Muitas pessoas dizem isso, né? Olha, eu já vivo nos Estados Unidos, no Canadá, falo inglês há 20 anos, mas mesmo assim, quando eu paro para refletir, quando eu paro para pensar, eu penso em português, porque é a minha língua
foi nela que eu fui socializada primeiramente, tá certo? Então, isso é muito importante. Eu lembrei agora, gente, até de um meme que foi do ano retrasado, eu acho, que foi um artista aí brasileiro que ele estava morando nos Estados Unidos, ele e a namorada dele, e eles estavam discutindo, tipo, em inglês e inglês. Eles discutindo em inglês, e aí todo mundo virou uma piada, né? Porque como assim tu tá discutindo em inglês com uma pessoa que fala português? Vocês dois são brasileiros, estão lá nos Estados Unidos e começaram a discutir em inglês, virou uma piada, né? Justamente porque, tipo, não tem muita lógica, né? Já que a própria ideia de que quando a gente é socializado por um idioma, a gente consegue falar ele até o final da nossa vida. Bom, então um dos aspectos relevantes, já passei. Bom, os funcionários e gestores das empresas, eles devem conhecer as políticas de ação afirmativa e os direitos relativos aos aspectos multiculturais e inclusivos, né, gente? Porque elas influenciam as ações das empresas. Então, a empresa ela deve seguir a Constituição Federal, a legislação trabalhista, e esse conhecimento ele é necessário para a formação da cidadania, para que a gente tenha, de fato, uma empresa que ela consiga gerar uma mudança, uma transformação dentro da sociedade. Bom, então agora a gente vai falar um pouco aqui sobre ações afirmativas que existem aqui no Brasil. Primeiro ponto é que as ações afirmativas, elas são ações públicas ou privadas dirigidas à correção de desigualdades sociais, né? São criadas com o intuito de atribuir direitos iguais a grupos da sociedade que são oprimidos, né? Então, lembra quando a gente estudou aqui as minorias sociais, que quando a gente fala em minoria social, não é porque é um grupo muito pequeno no Brasil, pelo contrário, é muito grande, né? Mas é um grupo que tem menos acesso aos seus direitos que estão lá na Constituição Federal. Então, as minorias no Brasil são a população negra, a população feminina, LGBTQIA+, a população idosa, as crianças, os adolescentes, então, as pessoas com alguma condição física ou intelectual. Então, os indígenas também, os imigrantes, são as pessoas que a gente entende como minorias sociais, porque, afinal de contas, não têm os seus direitos ali garantidos de uma forma plena e igualitária, né? Então, por isso mesmo que nós temos aqui ações afirmativas, para que a gente possa fazer uma correção dessas desigualdades sociais. E aí nós temos como exemplo as cotas sociais, né? As cotas raciais. O sistema de cota social e racial foi implantado nos concursos, né, para você entrar dentro de uma empresa ou para você passar no vestibular. A gente também tem a lei do racismo. E por que essas cotas são importantes? Gente, existe todo um preconceito em cima das cotas, né? A galera gosta de dizer assim, mas é porque quando eu for fazer um concurso, a galera que entra na cota vai tomar minha vaga. E não vai tomar a sua vaga, porque as cotas, olha aqui, eu trouxe um exemplo. Total de vagas para tu entrar dentro de um concurso, nós temos 100 vagas. 50 vai para ampla concorrência e 50 vai para cota. Que cota é? A gente pode ter a cota, se tu tiver estudado a vida inteira em uma escola pública, tu vai concorrer apenas com outras pessoas que estudaram numa escola pública junto contigo. Vocês concordam comigo que é o mais justo a se fazer, né, gente? Porque não tem como, são de fato outras estruturas, tá certo? Então, a pessoa que ela é surda, ela tem uma condição, não tem como ela concorrer com uma pessoa que é ouvinte. Então, essa pessoa ela também vai ter a sua cota ali para as pessoas que apresentam alguma condição, né? Pessoas que são PCD. Bom, então, aí tem a cota para a população que é negra também. Tem a cota para quem estudou a vida inteira na escola pública, tem cota para quem é indígena. E lembra, gente, as pessoas que vão concorrendo pelas cotas, elas não tiram vaga de ninguém da ampla concorrência, tá bom? É separado, tá certo?
Então, nós temos aqui a lei de cotas para o ensino superior, por exemplo. Olha aí o artigo 1º. As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O parágrafo único, no preenchimento das vagas de que trata o capítulo, né, deste artigo, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo, né, por pessoa, né? Então, a ideia é de que é preciso isso aqui para que a gente possa diminuir as desigualdades, porque não tem como a gente dizer que uma pessoa que passou a vida inteira estudando na escola pública, gente, embora a escola pública ela tenha melhorado consideravelmente, a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, né, pelo Brasil, na estrutura, na qualidade. Então, de fato, não tem como a gente dizer que uma pessoa que passou a vida inteira estudando em uma escola pública, ela tenha os mesmos acessos ao conhecimento de uma pessoa que estudou a vida toda em uma escola privada. Então, é muito importante que a gente pense, que a gente faça esse recorte, tá certo? Uma outra lei que a gente tem é a lei do racismo, que ela estabelece punições para crimes que são resultantes de discriminação relacionada à raça, à cor, à etnia, à religião ou procedência nacional. Alguns dos crimes são impedir o acesso a serviços públicos, né? Então, é proibido, né, tu negar o atendimento a uma pessoa por qualquer tipo dessa questão da raça, da cor, da etnia, da religião, se ela é imigrante ou não, né, negar a contratação dessa pessoa, já que ela vive de uma forma legalizada dentro do país, impedir acesso a cargos públicos, deixar de atender alguém em uma instituição pública, impedir o acesso ao transporte público. E aí é muito importante a gente não se esquecer que as minorias são alvos de discriminação e preconceito. Portanto, ao buscar punir esses crimes, o Estado ele protege esses grupos. Então, é muito importante que a gente conheça de fato os nossos direitos, né? Porque se eu não conheço os meus direitos, como é que eu vou reivindicá-los? Tá certo? Como é que eu vou saber quando eles estão sendo colocados em prática ou não? Bom, outra é a lei contra a homofobia, que na verdade ela é de 2019. Acho que é isso, desde 2019, que a homofobia ela é crime no Brasil. Por que ela é crime, gente? Porque você não pode discriminar uma pessoa pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero. E é algo, gente, que a gente também tem que refletir, né? Por que a identidade de gênero de uma pessoa, ela te incomoda? O que você tem a ver com quem a pessoa se identifica, com quem que ela decidiu amar e se relacionar? A gente não tem nada a ver, né? E, sinceramente, o Brasil é um dos países que mais mata, gente, a população LGBTQIA+, né? E uma das questões que eu fico mais, assim, um pouco espantadas é justamente com uma galera que é jovem, adolescente. Então, por favor, que vocês não sejam uma pessoa assim. Que você possa refletir sobre a ideia de que todas as pessoas, elas devem ser tratadas de forma igualitária dentro da sociedade, independente do seu gênero, da sua orientação sexual, né, de como que você se identifica, da sua religião, da sua condição econômica. Então, a gente precisa, de fato, expandir a nossa mente, porque senão a gente vai viver dentro de um país que está se afundando cada vez mais, tá certo? Bom, aqui a gente também precisa discutir sobre essa ideia de igualdade e equidade. Nós já tivemos uma aula aqui justamente para poder falar sobre essas diferenças, né? Em que a ética corporativa, a ética dentro de uma empresa, ela deve ser construída segundo o multiculturalismo, né? Então, uma empresa que ela é multicultural, ela reconhece a história de vida
de seus colaboradores, além de valorizar suas competências e habilidades, né? Então, se de fato eu estou construindo uma empresa, uma organização, que ela seja baseada na justiça e na equidade, gente, no multiculturalismo a gente precisa ter justiça e equidade. E essas cotas, as ações afirmativas, políticas públicas, elas servem justamente para isso, né? Então, por exemplo, aí vocês estão vendo um esquema para a gente entender de uma vez por todas o que é igualdade e o que é equidade. Então, a igualdade é quando todos recebem o mesmo tratamento na oferta da oportunidade. Então, por exemplo, tem lá a prova do Enem. Todo mundo vai fazer, quem é indígena, quem não nasceu no Brasil, quem é negro, quem é branco, quem é amarelo, quem é pobre, quem é rico, todo mundo vai fazer essa prova. Então, isso é igualdade. Agora, imagina uma pessoa que é cega, como que ela vai fazer uma prova se ela tem baixa visão? Né? Então, ela não vai conseguir. Ou ela precisa de uma prova no A3 e no ato da inscrição do Enem, tu pode colocar que tu precisa de uma prova em um tamanho maior. Ele te pergunta lá no questionário e tu diz, né? E aí a prova ela vai num tamanho bem maior. E também a pessoa que ela não enxerga de jeito nenhum, a prova ela também pode ir em braille, né? Para que tu consiga fazer a leitura. Então, gente, isso aí é justamente para que a gente é equidade. Por quê? Se eu dou uma prova para todo mundo igual, beleza, igualdade. Mas se eu sou cega, como é que eu respondo a prova? E se eu for surda, como é que eu vou ouvir ali a explicação de como que a prova vai funcionar? Não tem como. Então, a equidade é a ideia de que as diferenças entre as pessoas, vão ser analisadas, levadas em consideração na oferta de oportunidade. Então, por exemplo, vai concorrer a um emprego de RH, duas pessoas, duas mulheres, né, vão concorrer à vaga. Beleza, igualdade, porque a gente está vendo aí duas mulheres que vão concorrer numa posição de poder dentro daquela empresa. Ok, mas a outra é cadeirante e eu não. E aí, dentro dessa empresa, eu preciso ter o quê? Um banheiro adaptado, porque senão não é igualdade, gente. Como é que é igualdade? Quer dizer que a pessoa ela trabalha naquele local, mas ela nem consegue se manter nele porque ela não tem a estrutura adequada para isso. Né? Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, tá bom? Então, a equidade, os critérios de justiça, eles são baseados no princípio da liberdade igual, no princípio da oportunidade justa e no princípio da diferença. As pessoas, elas são diferentes, algumas precisam de algumas questões, né, de condições especiais, né? Por isso que a gente teve até aquela aula sobre uma administração que ela seja mais inclusiva. Então, não adianta eu contratar uma pessoa que seja cadeirante, onde que essa pessoa ela vai trabalhar? O que que essa pessoa ela vai fazer? Não tem como, não é isso? Não, a gente precisa compreender justamente de que vai ter outras necessidades especiais para que aquela pessoa ela consiga se manter dentro dessa empresa, né, gente? Eu contrato a pessoa cadeirante, não tem banheiro apropriado. Quem é que vai aguentar trabalhar 8 horas por dia sem ir ao banheiro? Não tem como. Então, aqui que entra esse princípio de igualdade e isonomia, né? Tá lá no artigo número 5 da Constituição Federal, que diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, isso aqui é um direito básico para você conseguir viver dentro de um território. Compreender que todas as pessoas elas são iguais perante a lei. Não pode ter nenhuma distinção. Então, todos devem ter as mesmas oportunidades, independente da sua condição econômica, da sua idade,
independente da sua identidade de gênero, da orientação sexual, da sua cor, da sua etnia, aí sim nós estamos falando aqui que existe de fato uma democracia, tá bom? Bom, então, olha, o que que significa aqui isonomia? Significa uma igualdade entre todos os cidadãos, independente de classe ou de gênero. Ela assegura que todas as pessoas são iguais perante a lei, considerando assim duas condições diferentes. Então, olha só, a isonomia é que é igualdade entre todos os cidadãos, independente de qualquer classe ou de gênero. E ela diz o quê? Quem é iguais? Os iguais devem ser tratados de forma igual. Os desiguais devem ser tratados de forma a minimizar as desigualdades. Então, por exemplo, a gente tem a pessoa que é surda, precisa ter intérprete de Libras para que possa diminuir essa desigualdade. Não é isso? Então, quem tem uma condição, gente, precisa receber as mesmas a oportunidades que eu, mas essa pessoa ela tem uma condição a mais. Né? Eu não preciso de um banheiro que seja adaptado para uma pessoa cadeirante, porque eu não me movimento através de uma cadeira de rodas. Agora, uma pessoa que é cadeirante precisa. Então, para ser justa, a gente precisa ter os dois banheiros, por exemplo. Né? No Brasil, em relação à acessibilidade para a comunidade surda, tem crescido, né? A gente tem discutido muito sobre isso. Aqui mesmo no canal Educação, a gente está fazendo aí um mês inteiro de setembro para poder falar, né, sobre a população surda. Então, é muito importante que a gente pense sobre isso, né? Então, que é justamente a ideia da isonomia, de que todas as pessoas elas são iguais na sociedade, mas se a pessoa ela apresenta uma certa condição, isso aí ela tem que, para ela ter as mesmas oportunidades, ela precisa de ações afirmativas que garantam, né, que essas condições especiais dela sejam colocadas em prática. Bom, então, as ações necessárias agora para que a gente consiga estabelecer uma empresa que, de fato, respeite e valorize o multiculturalismo. Olha, as empresas devem ter políticas corporativas para minimizar segregações culturais ou étnico-raciais, como prever políticas em seus códigos de conduta empresarial. Nós tivemos aqui aulas, gente, olha isso aqui, já é uma espécie de revisão, né? Cadê o pessoal aí de Alto Longade, beneditinos? Então, a gente tem aqui o código de ética, o código de conduta. Olá, professora aí, a professora Elisete em Sussuapara. Que bom que você está aqui, Elisete. Estava preocupada já, ainda não tinha aparecido. Então, a gente estudou aqui sobre políticas públicas nos nossos códigos de conduta, né? Não, falei errado, né? A gente estudou justamente sobre códigos de conduta, códigos de ética, que é a ideia de que você precisa estabelecer uma empresa que ela respeite as diferenças de seus colaboradores. Mas também para respeitar a diferença desses colaboradores, essas pessoas, elas precisam ser contratadas, né, gente? Então, por favor, você que está aqui assistindo essa aula de RH, que você consiga refletir na hora de contratar uma pessoa para a empresa que você trabalha, que você possa, né, valorizar a diversidade o máximo possível. Aqui também é muito importante, olha, elaborar políticas para o crescimento dos diversos profissionais, não apenas na colocação profissional, mas ter um acesso a um conhecimento que vai além, né? Por que eu digo que isso é importante? Porque, gente, existem muitas questões que a gente tem discutido cada vez mais hoje no Brasil, mas muitas vezes dá para a gente perceber, por exemplo, eu convivendo com outras pessoas,
dá para perceber que tem assuntos que, para mim, parecem óbvios, mas existem pessoas que ainda não chegaram nesse ponto, né? De dizer assim, eu faço um comentário sobre o corpo de uma pessoa, eu faço um comentário sobre o que uma outra pessoa ela come, eu faço um comentário sobre o tipo de música que a pessoa escuta, a forma como ela se veste, o que ela gosta de fazer, né? Então, gente, a gente já sabe que esse tipo de coisa é inconveniente, porque já pensou, eu vejo a Elisete na rua, ao encontro a Elisete, eu digo, eita, Elisete, mulher, mas tu tá magra, tu tá bem ou tu tá doente? Eu sou uma pessoa inconveniente, né, gente? Porque eu nem pergunto como a Elisete está, eu já faço logo um apontamento sobre o próprio corpo dela. Então, é por isso que a gente teve uma aula aqui que era para falar, olha, quando a gente for fazer um código de conduta, um código de ética, a gente vai levar em consideração, né, a ideia de que todas as pessoas elas vão participar da formação, né, daquele código de ética, e a gente vai treinar, vai passar um treinamento até para o óbvio. Lembra quando eu dei a ideia de dizer assim, olha, quando você for contratar, imagina, tu contrata uma pessoa que tem um espectro autista para o teu trabalho, para a tua empresa, uma pessoa que seja cadeirante, uma pessoa que seja trans, né, uma pessoa que é travesti. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai treinar aquele quadro de funcionários e tu vai dizer, olha, gente, eu sei, né, a gente está aqui dentro de uma empresa que a gente quer fazer uma inclusão, a gente quer valorizar o multiculturalismo, então nós estamos contratando uma pessoa que é surda, uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que é imigrante e uma pessoa que é transgênera, né, uma mulher trans. Então, você vai discutir sobre essas questões, para que o teu quadro de funcionários não faça nenhum comentário que seja capacitista com a pessoa que é cadeirante, que não faça nenhum comentário xenófobo com a pessoa que é imigrante, que não faça nenhum comentário homofóbico, transfóbico com a mulher que é trans. Então, gente, é partir do óbvio. Até o óbvio precisa ser explicado. Ainda mais nesse contexto que a gente tem vivido no Brasil, o óbvio precisa ser explicado. Hoje a gente precisa explicar que é óbvio o fato de que você precisa respeitar uma pessoa, né? Bom, então, olha aí as ações necessárias. Continuação, gerenciar e acompanhar as políticas internas inclusivas para verificar se estão sendo efetivas. Conhecer a legislação e buscar cumpri-las, elaborar, implementar ou apoiar projetos sociais que são inclusivos, divulgar em seus relatórios e demonstrativos dados relacionados à inclusão social. Não dá para ficar apenas no papel. A gente precisa, de fato, efetivar essas mudanças, porque senão não adianta, né, gente? Olha, projetos que visam a inclusão étnico-racial, nós temos aqui no Brasil o portal Web Brasil Indígena, que é um projeto social e de inclusão digital que foi criado para promover a inclusão dos povos indígenas, né? Eu acho que eu não contei essa história aqui, né? Eu lembro, gente, que quando eu estava fazendo uma pós-graduação, olha só, era sobre políticas públicas, né? Então a gente discutia sobre o acesso a morar, direitos humanos, né, básicos para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade, e a gente estudava como desenvolver uma política pública para o Estado ou dentro de um órgão privado. E aí eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma discussão sobre a comunidade, a civilização indígena, e aí uma menina que estudava comigo, ela disse que tinha ido para o Pará, né? A gente sabe que existe um número muito grande de pessoas indígenas, né, que vivem no Pará, e aí no norte, na região norte do país, e aí ela disse que estava lá e ela viu um indígena que entrou dentro do ônibus que ela estava e que ela achou muito estranho, porque ele estava com uma roupa social e ele sentou ao lado dela, gente. Ela disse que levantou porque ficou com muito medo.
E aí, na aula, né, a gente problematizou muito isso. Por que que ela ficou com medo? O que foi que despertou aquela estranheza nela? É claro que a gente não tem um contato com a população indígena. Muitas vezes, né, a gente acha que os indígenas nem existem mais no país, porque falta informação, porque falta conhecimento, porque existe um tabu muito grande, né? A gente sabe que a população indígena ainda luta pela demarcação das suas terras. Então, isso é um tabu, é um preconceito que a gente vai criando. A gente acha que a população indígena no Brasil, ela vive afastada, lá na vegetação, lá no meio da floresta, e não é assim. São pessoas que também precisam ser integradas cada vez mais na sociedade, trabalhar, estudar, ter acesso à internet. Um adolescente indígena, gente, é como você, ele também quer usar as redes sociais, né? Aqui mesmo no canal Educação, eu lembro que no mês de abril, era muito compartilhado aqui uns vídeos, né, de um criador de conteúdo indígena que ele falava justamente sobre isso, sobre o acesso ao conhecimento, à tecnologia que os indígenas também querem ter e que devem ter, não é isso? É claro que nós temos muitas comunidades ou nações que elas ainda vivem de uma forma isolada, mas muitas estão cada vez mais integradas, né? E aí é muito importante a gente refletir sobre a terra para a população indígena, porque a terra ela não significa apenas um espaço físico, mas tem uma relação direta com a sua cultura, a identidade, a memória, a história, a ancestralidade desse povo. E isso precisa ser respeitado, já que existe uma multicultura, né, um multiculturalismo. E aqui nesse projeto, o Web Brasil Indígena, ele gera conteúdo étnico e de mídia em todas as áreas com a meta de mostrar à sociedade o passado, o presente e futuro dos indígenas brasileiros. Bom, então olha aqui, os projetos que visam a inclusão étnico-racial, as empresas de Xanrerê, lá em Santa Catarina, eles contratam mão de obra haitiana. Desde 2014, né, um grupo de haitianos chegou nesta semana, né, essa matéria aqui é de 7 de setembro de 2022, olha aí, então é bem recente. Um grupo de haitianos chegou nesta semana a Xanrerê, em Santa Catarina, para trabalhar em indústrias do município. Somente em uma fábrica de embalagens plásticas da cidade, 10 profissionais já iniciaram as atividades. Eles terão no Brasil, além da garantia do emprego e salário fixo mensalmente, diferente da realidade que vive no país de origem, né? Também terão uma moradia custeada pela empresa por 3 meses e ainda aulas de português para ajudar na adaptação. Então, é um projeto de inclusão étnico-racial, né? É a ideia de que a gente pode incluir pessoas que vêm de outros países, outros continentes e gerar também uma inclusão, uma cidadania para essas pessoas, né? Então, outro exemplo é a empresa Nova América, que contratou 130 indígenas para a usina de Carapó, no Mato Grosso. Em 2009, né? A usina de Carapó é a primeira unidade do grupo aqui a empregar uma mão de obra indígena. Foram contratados 130 trabalhadores da reserva Teicui, composta por quase 4.000 indígenas Kaiowá e Guarani. Todos já tinham experiência em lavouras de cana, por terem trabalhado em outras unidades agrícolas da região, mas passaram por treinamento específico antes de iniciar suas atividades, né? Então, aqui é diferente, porque a gente vê que essas pessoas elas passam a ter um vínculo empregatício. E é diferente, né, gente? Então, agora a gente está quase terminando aqui a nossa aula. Vamos ver aqui os benefícios. Qual é a vantagem para uma empresa para ela poder assumir um modelo multicultural? Olha, primeiro, coexistência. Né? Ao fomentar uma política de inclusão numa organização, os conflitos eles são reduzidos, né, gente? Porque propicia um clima ali de satisfação, né? Uma ideia de que tem uma política de inclusão. Esses funcionários, eles sabem que eles estão ali convivendo com outras pessoas que são diferentes de você, né? E assim, é incluir de verdade. Não dá para a gente fazer uma contratação de pessoas surdas
e colocar todas as pessoas surdas dentro de uma sala, elas trabalharem juntas. Precisa incluir, a gente precisa se comunicar. Por exemplo, também melhora a criatividade, né? A diversidade, ela atrai a criatividade, pois diversos pontos de vista somam quando é preciso resolver um problema. Então, seja uma diversidade cultural, seja uma étnica, de gênero, cada um contribuirá com a sua experiência e a sua perspectiva para promover soluções. Tu já pensou, né? Eu já falei sobre isso aqui. Não dá para a gente conviver apenas com as pessoas que são idênticas a nós, em que a gente pensa da mesma forma, que nós temos os mesmos princípios, os mesmos valores culturais, né? É impossível, porque a gente vive dentro de um mundo e de um território, de um país que de fato é muito diverso. Então não dá para a gente acreditar que a gente vai conseguir conviver apenas com as pessoas que são inteiramente iguais a mim, né, gente? Eu nem quero também. A gente precisa pensar na ideia de que a gente aprende com as diferenças. Outra vantagem, a produtividade, né? Com colaboradores multiculturais, existirá no ambiente uma maior quantidade de perspectivas, né? Então, terá mais ideias, outros pontos de vista. Outra vantagem de ter uma empresa multicultural, ser uma empresa respeitosa e aliada da diversidade, supõe contar com uma política contra a discriminação, né? E é claro que isso fica muito positivo quando a gente conhece uma empresa que de fato ela tem esse compromisso. E aí lembrando, né, não dá para ficar apenas no papel ou na propaganda ou no pink money, como a gente já falou aqui, né? É muito importante que haja uma integração de verdade, tá bom? Então, olha aqui o nosso recado final. A coexistência de diversos grupos culturais no mesmo lugar é um exemplo de multiculturalidade e de representatividade, né? Então, é a ideia de se ver no outro, gente, de expandir, né? Essa ideia da representatividade, eu lembro muito quando a Maju, que é a apresentadora hoje do Fantástico, ela foi contratada ainda no Jornal Hoje, né? Já que a gente tinha um número muito reduzido de pessoas negras na TV brasileira, né? Até hoje a gente ainda tem um número muito reduzido, tem ali aquelas pessoas que são as mais famosas e são as mais procuradas, então acaba ficando muito fechado. E eu lembro quando a Maju ela foi contratada, um vídeo ele viralizou na internet, que foi uma criança assistindo a Maju, né, que é a Maria Júlia Coutinho, apresentando o Jornal Nacional, e aí quando a criança viu que era uma mulher negra igual a ela, né, que o cabelo delas eram parecidos, a criança fica, olha, sou eu, ela fica, né, ela se enxerga ali na outra, né, foi um vídeo que viralizou aqui no Brasil, justamente pela ideia da representatividade, também para poder mostrar que existem outras realidades no Brasil, gente, porque se o Brasil é o segundo país mais negro do mundo, fora do continente africano, por que a gente não tem mais pessoas negras no teatro, na televisão, no cinema, nos cargos públicos, nas empresas? Justamente por causa desse racismo estrutural, que é uma herança dos mais de 353 anos de escravidão no Brasil. Então, para a gente poder gerar uma mudança, é claro que a gente precisa de políticas públicas que elas possam integrar, né, as pessoas dentro de diversos ambientes e realidades, né? Então, é por isso mesmo que para a gente conseguir realizar isso, a gente precisa ter um conhecimento da legislação, políticas públicas de recrutamento, prática da empatia e, obviamente, uma mentalidade aberta, né? Uma pessoa que não tem uma mentalidade aberta, se ela for uma pessoa homofóbica, ela não vai contratar uma pessoa trans, uma travesti, um LGBTQIA+, para trabalhar na empresa, gente. Então, essa empresa, ela nunca vai ser diversa, ela nunca vai ter o multiculturalismo. Então, que a gente possa expandir a nossa mente, que a gente possa ter uma consciência de que respeitar o outro é algo fundamental, é algo primordial, beleza? Então, a gente está quase no finalzinho da nossa aula. Lembrando que em toda a aula as nossas referências estão aqui no nosso slide, caso você queira acessar.
E agora vamos aqui aproveitar esses últimos 10 minutos para responder algumas questões. Então, eu vou deixar na tela 3 minutos para que vocês apareçam aqui e respondam a questão comigo, beleza? Então, Isnaba, por favor, 3 minutos na tela. Beleza, voltamos aqui. Então, olha só, tô vendo aqui que a Fabiana Rodrigues me disse que é a letra A. Bora ler. Assinale a alternativa que contém um conceito de cultura popular. Letra A é o conjunto de práticas, de saberes, de valores e de normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Letra B, conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas, né? Bora ver, Fabiana, ó, o conjunto de práticas. Isso aqui, ó, um conjunto de práticas, saberes, valores e normas é cultura. Basicamente, isso aqui é cultura, mas eu estou te perguntando o que é cultura popular. Aí tu vai lembrar que são as manifestações culturais da população que, na ideia das origens das classes que são dominadas. Por quê? Porque existia ainda do período da colonização toda uma ideia de que cultura popular era algo inferior, era algo sem valor. Não é isso?
Então, aqui, ó, é só para você lembrar, a letra A é somente cultura. Agora, popular não. A popular é a ideia de que são das pessoas simples. É aquela cultura que a gente adquire no cotidiano. Não precisa eu frequentar uma universidade, por exemplo, entendeu? Para eu entender, para eu dançar uma quadrilha, para eu aprender sobre uma lenda, para eu aprender a fazer a cajuína do Piauí. Então, alternativa verdadeira, letra B. Bom, segunda questão. Uma empresa que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possui afinidade cultural com a organização. Pode ser denominada uma empresa multicultural ou uma empresa não multicultural. E aí eu quero que você coloque a resposta aí no nosso bate-papo e diga e justifique essa resposta, tá bom? Então, Isnaba, por favor, 3 minutos. Beleza, estamos aqui de volta. Então, olha só, gente, uma empresa que demite um funcionário estrangeiro porque ele não possuía afinidade cultural com a organização. Pode ser denominado uma empresa multicultural? A galera que disse sua para diz que não. E olha, gente, a resposta é justamente, né? Ah, é aqui mesmo. Olha, uma empresa multicultural é a entidade que incentiva, que desenvolve e partilha a diversidade de manifestações culturais. Então, aqui, com certeza, é uma empresa que ela é não multicultural. Porque, gente, eu estou demitindo uma pessoa estrangeira porque ela não tem afinidades culturais? Como assim?
Claro, é normal, é na ideia de que não é nem afinidades a palavra certa. Nós temos diferenças culturais, eu não posso demitir uma pessoa apenas por essa questão. Posso demiti-la se ela não desenvolver um bom trabalho, tá certo? Então, eu não estou incentivando, eu não estou desenvolvendo, compartilhando interesses e conhecimentos que são diferentes. Eu estou demitindo uma pessoa. Então, com certeza, ela não tem uma postura multicultural, tá bom? Bom, então, aqui, qual o benefício de um modelo multicultural nas empresas foi descrito? Fomentar uma política de inclusão numa organização. Os conflitos eles serão reduzidos a coexistência, é a ideia de que eu convivo com o diferente. Então eu aprendo, eu tenho uma tendência a aprender muito mais, porque nós estamos coexistindo, eu com a minha cultura, você com a sua, e aí sim nós conseguimos ter uma empresa que seja multicultural. Beleza? Bom, então aqui tem a revisão de tudo que a gente discutiu na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Nós estamos aqui no final da nossa aula. Eu quero muito agradecer esse trabalho que a gente desenvolveu nesse primeiro módulo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina, que você tenha conseguido aprender sobre ética e sobre relações interpessoais. O nosso trabalho aqui no técnico de RH, ele vai continuar no módulo 2, né? Em outubro, a gente volta aí com o nosso módulo 2 e eu vou estar lá com vocês, tá certo, gente? Então, quero agradecer demais todo esse trabalho que a gente fez aqui juntos. Eu adorei, eu aprendi muito. Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui discutindo, e a gente discutiu muito durante esse período, então foi um prazer muito grande, foi uma experiência também nova para mim, né? Eu nunca havia dado aula aqui no ensino técnico, então eu gostei bastante e estou muito feliz que a gente vai continuar esse trabalho no módulo 2. Então, quero mandar aqui um beijo, um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida que você tenha, fala lá comigo no meu Instagram, estou super disponível aí para que a gente possa conversar, para que eu possa tirar qualquer dúvida, para que eu possa enviar qualquer material, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, desejo a vocês aí um períodozinho de férias, né? E já já a gente está aqui novamente, tá? Então, beijos e até mais.